Dando continuidade à história, À Beira do Caminho, ditado pelo espírito de Antônio Carlos, escrito por Vera Lúcia Marinzec, narrado por Lucy. Quando todos foram deitar, o moço começou a refletir sobre a conversa que tiveram. Todos nós temos histórias de vida sofridas. Qualquer um de nós poderia ter matado aquele que foi o dono da casa. Eu penso que foi a moça. Ela se enrolou ao tentar explicar por que foi à passarela. Voltou e não encontrou a mãe e nem o homem. Com certeza, ela pediu abrigo, ele deu e convidou para entrar. Tentou levá-la para o quarto, para a cama, para estuprá-la e a ameaçou com uma faca, mas ela, forte, lutou com ele, tirou a faca do Zedi e o feriu no pescoço. Com certeza não queria fazer isso, mas fez. Apavorada, ela saiu de casa, largou a porta aberta, escondeu-se aqui por perto da casa e, ao me ver chegar, voltou, porque sabia que não tinha para onde ir. Porém, eu prefiro pensar que foi alguém que vingou a morte do rapaz, que comentam que ele assassinou. Eu prefiro pensar que não foi nenhum de nós quatro. O homem se deitou e, refletindo, conversou com seus botões. Foi a mãe que matou o Zedi. Ela, antes de ir à ponte, parou na casa, afirmou que não entrou, mas deve ter entrado. Zedi atendeu, porém ele a quis estuprar ou a filha e estava com uma faca. Essa mãe faz qualquer coisa pela filha. Eu faço. Ela matou o Zedi e foi para a ponte. Voltou, percebeu que havia pessoas na casa e decidiu ficar. Foi ela. Sei quando alguém esconde algo e eu tenho certeza de que a mãe esconde. Queria que o moço estivesse certo, que foi alguém que não está entre nós. A enchente nos reuniu aqui e todos nós já sofremos bastante. A moça, por sua vez, foi o homem. Ele é o assassino. Ele saiu da casa dele para matar o assassino da filha. E o assassino era esse Zedi. Então o homem veio e o matou. A filhinha do homem faleceu porque teve o pescoço torcido e ele matou o Zedi pelo pescoço. É pena que ele tenha feito isso, mas eu o entendo. Será que se eu tivesse uma filha, seria capaz de me vingar assim? Matou, morreu? Eu seria e faria, mas ele não merece ser julgado, culpado e nem preso. Mila também tirou suas conclusões. Foi o moço. Com certeza era o Zedi, o amante daquela mulher que o incriminou. Talvez ele não fora preso ou saíra da prisão e estava aqui. O moço o encontrou e se vingou. O moço mexeu, revirou toda a casa, talvez procurasse algo, o que eu encontrei. Ele entrou na casa e matou o Zedi, talvez até dormindo, porque não havia sinal de luta. Saiu e, quando viu que a moça ia entrar na casa, entrou junto, tanto para se abrigar quanto para procurar algo. É uma pena. O moço já sofreu tanto. Desconfiei mais porque ele insistiu que foi outra pessoa e que não foi nenhum de nós. E assim, os quatro foram dormir. Acordaram cedo e, como no dia anterior tomaram café, a menina leite, comeram ovos e milho. Graças a Deus parou de chover, exclamou a moça. Será que já podemos ir embora? A mãe, ansiosa, quis saber. Não, expressou o homem e explicou. Demora horas para as águas abaixarem.
Isto se a chuva parar também nas cabeceiras. Penso que logo o rádio voltará a funcionar, ou melhor, a estação transmissora, que fica numa cidade próxima. E quando isso ocorrer, eles darão a notícia de como estão as estradas e o tráfego. Depois os lembro do que falei. Se a sirene tocar, escutaremos daqui, quando as balsas voltarem a percorrer o rio. Então é melhor decidir o que fazer. Por favor, sejamos razoáveis, pediu o moço. O que é ser razoável para você? Perguntou a moça. Decidir sobre o nosso problema da melhor forma possível, explicou o moço. E antes que você pergunte qual é o problema, eu respondo. É o cara que está naquele cômodo no quintal. Eu quero muito me livrar dele. Por favor, não duvidem de mim. Não sou culpado. Por isso, se for alguém aqui que fez esse ato, que fale e assuma. Se não, estamos todos encrencados. Sim, todos. A mãe terá que ficar aqui até ser provada sua inocência. Será que esse Serafim aceitaria? Ele pode recusar, não querer ter o seu lar com uma pessoa suspeita de um crime. Filha, Mila o interrompeu. Pegue as folhas de papel e desenhe para nós. Faça um desenho bonito para cada um. A menina puxou a cadeira em que estava sentada para perto da mesa e, contente, se pôs a desenhar. Mila pediu para o moço: pode continuar. Antes é melhor saber o que cada um de nós pretende fazer, disse o moço. Eu quero ir para a cidade em que eu soube haver muitos empregos na construção civil e procurar um emprego. Ser honesto, trabalhador, nunca mais pôr bebida alcoólica na boca, não fumar, frequentar uma igreja evangélica, pois na prisão eu fui convertido. E quando namorar, eu quero fazê-lo com uma moça honesta e boa. E você, mãe, o que quer fazer? Penso que não deve ir se encontrar com esse Serafim. Vocês duas, mãe e filha, não merecem morar numa casa parecida com essa. Eu retornarei, decidiu Mila. Assim que os barcos forem liberados, eu vou retornar para a cidade de onde eu vim. Deve mesmo fazer isso, apoiou o homem. Volte, mas diferente, seja otimista, acredite em você. Precisa de dinheiro para voltar? Não, obrigada, homem. Eu tenho para voltar, agradeceu Mila. Decidi retornar, procurar emprego e viver da melhor forma possível e para minha filha. Entendo a sua dor, homem. Calculo o tanto que sofreu com o que aconteceu com a sua filha. Nós duas, mãe, você e eu. A moça deu a sua opinião. Focamos nas nossas dificuldades. Você, mãe, se rejeitou. Por quê? Teve motivos como eu tive os meus. Escutá-los me fez bem. Fui rejeitada e reagi agredindo. Você, mãe, não reagiu, aceitou as ofensas. Se eu reagi demais, você não. Eu penso que ambas erramos. Por que não podemos ser o que somos? Se aceitarmos, o que importa os outros? De fato, temos diferenças. Você foi colocada num abrigo de menores, mas por quê? Talvez não tenha sido rejeitada, talvez a sua mãe de fato não tenha conseguido ficar com você. Pode até ter falecido. Eu tive pais, mas eles me rejeitaram, não aceitaram o que eu sou. Vamos, você e eu, nos aceitar e enfrentar a vida de cabeça erguida. Começando quando arrumarmos algum relacionamento. Escolher e fazê-lo com uma pessoa boa. Quando nos rejeitamos, achamos que não merecemos alguém que seja bom. Eu, após escutá-los, eu resolvi mudar. Faça isso também, mãe. Eu aceito seus conselhos, pediu Mila. Pense que você é filha de Deus e que esse pai a ama, o moço falou. Volte, dessa vez se amando e querendo tudo de bom para você. Procure emprego de cabeça erguida, se dando valor. Isso faz a diferença. As pessoas empregadoras sentirão. Volte e refaça sua vida. O moço olhou para o homem e indagou.
O senhor pode me dar algum dinheiro? Posso sim, afirmou o homem. Irei lhe dar para fazer a viagem na balsa e para as suas despesas por alguns dias. Deus lhe pague. Aceite e sou grato. O moço se alegrou. E você, moça, o que fará? De fato, disse a moça, reconheço que não tenho procedido bem, e principalmente com a minha família. Recebi pedradas. Peguei as pedras e as joguei de volta. Eu fui machucada e machuquei. E isso não é certo. Eu vou ser diferente. Quando respondia com agressão, era porque me sentia ofendida. Agora nenhuma ofensa irá me atingir. Isso porque, se escutar algo que me desagrade, entrará por um ouvido e sairá pelo outro. Irei agir diferente e serei simples, e eu quero ajudar não somente os jovens a jogar, mas ouvir os seus problemas e auxiliá-los a encontrar as soluções. Eu quero ajudar as pessoas. Faz muito bem, porque é ajudando que se é ajudado. Eu quero fazer isso também, ser bom colega de trabalho, ajudar sempre no que me for possível, determinou o moço. O senhor, homem, desistiu de matar aquele assassino? Perguntou a moça. Sim, eu vou voltar para minha casa. Ainda bem, interrompeu o moço. Você sofreu com aquela tragédia, mas todos da sua família sofreram também. Com o que pensava em fazer, os faria sofrer e provavelmente muito. Se fugisse, seria um fugitivo e teria que se esconder e viver longe deles. Isso os preocuparia demais. Se o senhor fosse preso, eles gastariam muito dinheiro com o senhor, com os advogados, na prisão. Talvez eles tivessem que se privar de muitas coisas por sua causa. A sua esposa, ficando sem o senhor, sofreria mais ainda. Seria egoísmo da sua parte. Eu pensei nisso. Ter mais sofrimentos por causa desse assassino não vale a pena. O homem suspirou. Você não chora? Perguntou Mila. Eu não costumo. Depois do enterro da minha filha, nunca mais eu chorei, contou o homem. Pois deveria. Lágrimas que não são de revolta lavam a nossa alma, opinou Mila. O que vai fazer, homem? A moça insistiu em saber. Voltar para o meu lar, respondeu o homem. Cuidar melhor da minha esposa, voltar a frequentar a igreja, ir à missa, pedir perdão a Deus e estar em paz. Fazer de tudo para ajudar as pessoas, principalmente aqueles que me rodeiam. Quando o moço contou o que é uma prisão, eu fiquei pensando que não valia a pena me vingar. Resolvi confiar em Deus e me esforçar para perdoar. Ver o Zé Di morto também mexeu comigo. É estranho ver pessoas mortas. O corpo morre, a alma vai embora, a pessoa não acaba. A minha filha não acabou. Irá de fato esquecer o assassino? Perguntou Mila. Sim, eu quero esquecê-lo, afirmou o homem. Recebemos de volta tudo o que fazemos. Você é religiosa, mãe? A moça quis saber. Nem tanto, respondeu a mãe. No abrigo, às vezes, íamos à missa. Quando saí, eu não fui mais. E depois, com a minha filha já crescidinha, eu fui a um centro espírita e gostei muito. Agora eu irei mais vezes. Eu quero ser mais religiosa. Homem, pense em sua filha bem, porque ela só pode estar bem. E se ela pode vê-lo, deve estar preocupada com o senhor. Com certeza sua filha perdoou e quer que perdoe. Tudo tem uma razão de ser. Chore por ela com saudades e tenha nas lágrimas o amor que você sente. Não revolta. Viva de novo com alegria e faça o bem, que é para, quando o Senhor morrer, encontrá-la e poder abraçá-la sem ter as mãos sujas de sangue alheio. Reaja. É o que eu irei fazer, afirmou o homem. Dar valor ao que eu tenho, voltar a ficar em paz com Deus, ser uma pessoa melhor, cuidar da minha esposa, meus filhos, netos, do meu sítio e das pessoas. Muito bem, exclamou o moço. Todos com planos e bons. Porém, temos um problema. O que fazer com o cara?
Continuo pensando que foi alguém diferente, nenhum de nós, mas estamos encrencados. O homem pode ficar no seu sítio. Eu fico onde? Sem dinheiro. Alguém irá me dar trabalho? A mãe não poderá retornar à cidade, a moça não poderá assumir o seu emprego. Não sabemos quem é quem aqui dentro, não sabemos os nomes, lembrou o homem e opinou. Devemos decidir juntos, já que a vida nos uniu por esses dias, e primeiro pergunto: quem matou Zé Di? Foi você, mãe? Eu não, Mila respondeu rápida. Você, moça? Não. A moça foi lacônica. Você, moço? De jeito nenhum, não fui eu, afirmou o moço. E nem eu. O homem afirmou e os olhou e opinou. Vamos então fazer algo. Temos que fazer esse algo, que pode ser esconder o corpo, ir embora e assunto encerrado. Encerrado como enterrado, concordo, exclamou o moço. Eu, como ex-presidiário, seria o primeiro suspeito. Eu não matei ninguém e eu não quero matar. Eu tenho horror a assassinato. Eu vi na prisão pessoas que morreram e a maioria assassinada por brigas, rixas, um horror. Voltemos ao nosso assunto. Eu respondo de novo, não fui eu. Concordo com o homem, podemos enterrá-lo naquele cômodo e depois derrubá-lo. Será que ninguém dará falta dele? Perguntou Mila. Não creio, respondeu o homem. Pelo que eu sei, o Zé Di não tinha ninguém. As pessoas, ao passarem por aqui e não vê-lo, e ele não indo à cidade, concluirão que morreu na enchente. Muitas pessoas devem ter de fato morrido com o aumento das águas dos rios, por ter as suas casas desmoronadas e por acidentes. O que acha que acontecerá com essa casa? Perguntou a moça curiosa. Com certeza acontecerá o que ocorreu com a casa do finado Antônio. Respondeu o homem e, após pensar por alguns instantes, concluiu. Ao ver a casa sem dono, talvez alguém tome posse e se mude para cá, ou pessoas, havendo desocupada, entrem, pegue tudo o que achem aproveitável, tudo mesmo, até da horta, e talvez a depredem. Sendo assim, concordou a moça, o melhor é de fato fazer um buraco no cômodo, enterrar o caixão, tirar tudo o que é aproveitável de lá e colocar na área do fundo, isso para que ninguém mexa no entulho, e após derrubar aquele cômodo. Vocês dois podem fazer isso, e agora? A mãe faz o almoço e eu irei à horta pegar tudo o que podemos comer. Será que amanhã poderemos ir embora? Se não chover mais, eu penso que sim, afirmou o homem. Então, vamos fazer o que nos compete, decidiu o moço. Eu vou pôr a roupa velha do ex-dono da casa. Mãe, eu vi que na cozinha tem fubá. Será que você pode fazer uma polenta? Faz tempo que eu estou com vontade de comer uma polenta com frango. Faço sim. Hoje almoçaremos polenta com frango, decidiu Mila. A menina fez os desenhos e os deu. Foi elogiada e agradeceram. E cada um foi fazer o que foi proposto. Mila foi para a cozinha, lavou as louças, viu o fubá e se organizou para fazer a polenta. A moça foi à horta, pegou um frango, matou a ave, limpou, depois colheu espigas de milho, frutas e verduras. Foi após ao cômodo ver o que os dois homens faziam. Eles cavaram dentro daquele espaço um buraco e colocaram o caixão que estava tampado. A moça pegou todas as ferramentas e as levou para a área. Os dois homens cobriram de terra o caixão, o fizeram de modo que ninguém perceberia que algo fora enterrado ali, e então deram por terminado o trabalho. Depois, verificaram se não havia mais nada ali que poderia ser aproveitável, e derrubaram o cômodo, que foi todo ao chão. Pronto, concluiu o homem. Feito e bem feito. Foram almoçar, mas antes o homem e a moça se lavaram. O moço decidiu. Vou almoçar como eu estou. Após, irei ver o que tem mais por aí e tentar deixar as aves com água e comida.
E se formos embora amanhã, eu quero levar algumas coisas para me alimentar. Se sobrar polenta, guarde, mãe, para mim, que eu comerei depois. Obrigado, mãe, por ter feito. Está deliciosa. Depois de almoçar, o moço voltou ao quintal e colocou o esguicho no galinheiro, no qual fez um furo. Assim, pelo furo, enchia uma bacia para as aves tomarem água. Colocou todo o milho debulhado numa lata grande e também a furou. Assim o milho descia conforme as galinhas comiam. Deixou a porta do galinheiro entreaberta de modo que as aves entravam e saíam. Quando ele terminou, se lavou e voltou a comer. A menina dormiu e os quatro se sentaram na sala. Espero que amanhã possamos ir embora, desejou a moça, e todos concordaram. O senhor, homem, desistiu mesmo de matar o assassino? A mãe quis ter certeza. Sim, eu desisti, respondeu o homem, e ainda indagou. E você? Irá mesmo embora? Sim, eu irei, afirmou a mãe. Eu vou lhe dar um conselho, disse o homem. Chegando na sua cidade, passe um telegrama. Esses recebemos logo para o Serafim, comunicando que não pôde ir e que escreverá explicando. E escreva logo, diga que não foi por estar doente. Serafim detesta mulheres doentes. Ah, então foi por isso que ele me perguntou por 3 vezes se eu estava bem de saúde. Milan interrompeu. Escreva que é grave. O homem continuou a opinar. Assim Serafim não irá procurá-la e você se livra desse problema. Se é para aconselhar, eu quero fazê-lo, manifestou a moça. Mãe, além de se dar valor, cuide também do seu físico e de sua filha. Vá, quando for possível, ao dentista, cuide dos seus dentes e não tinja mais os seus cabelos. Você os pinta de preto. Não os alise mais, compre shampoos, cremes e os deixe natural, ficarão melhor. E você mais bonita. Também cuide dos cabelos da sua filha. Ela os tem cacheados e com eles compridos, pesarão e ficarão lindos. E na próxima vez que se relacionar, escolha alguém usando raciocínio. Faça de tudo para perceber se é uma pessoa boa e se pode dar certo. Lembre-se, você merece o melhor. Obrigada, agradeceu Mila. Farei isso. E você, moça, deixe a sua bondade transparecer, porque você é uma pessoa boa. Se ame também. Que o conselho que me deu sirva para você também. Quando se relacionar de novo, escolha bem. Moça, o homem quis opinar. Por aqui, infelizmente, também existe preconceito. Você pode agir diferente do que está acostumado em relação a vestir, agir, de modo a não agredir. Não precisamos mostrar o que somos pelo exterior, mas sim mostrar mais o que somos no interior. Não precisa se mostrar tão masculina. Desculpe-me, eu não quero ofendê-la. Não, não me ofendeu. A moça foi sincera. Eu percebi que eu estava fazendo isso. Eu queria agredir. E tem razão. O exterior não precisa mostrar o interior. Deixe os seus cabelos crescerem, aconselhou Mila. Use-os mais longo. Você tem as orelhas furadas. Coloque brincos. Passe batom. Compre algumas roupas mais femininas. Assuma esse emprego com entusiasmo e faça tudo para ser simpática. Dará certo. Ninguém fica bem esperando agressões e as revidando. Você merece ser feliz e será. Obrigada. Eu vou seguir esses conselhos, a moça expressou, demonstrando estar tranquila. Quero propor mais uma coisa, disse o homem. Já que decidimos e fizemos, devemos prometer não contar a ninguém o que ocorreu aqui. Ninguém, além de nós, deve saber. Porque se alguém de nós contar, esse assunto for de conhecimento de outras pessoas e a polícia investigar, ele próprio será um encrencado, porque nós não sabemos nem os nomes um do outro. Concordo, disse o moço. Devemos guardar para nós, somente para nós, o que ocorreu aqui. Se precisar, eu juro.
Não, não precisamos jurar, opinou a moça. Somente ficarmos cientes de que não devemos falar. Eu não falarei, afirmou a mãe. Todos concordaram e prometeram não falar, e para ninguém, o que houve naquela casa durante a enchente. O rádio voltou a transmitir, começou dando notícias das cidades da região. Todas tiveram estragos pelas chuvas fortes. Houve desmoronamento e pessoas morreram. Após, deram notícias dos rios que estavam abaixando e que as balsas voltariam logo a funcionar. Todos os 5 escutaram atentos. Alegraram-se ao escutar que a passarela de pedestres sobre o rio menor não fora danificada e que já aparecia, porém, o locutor alertou que deveriam ter cuidado ao atravessá-la, porque a correnteza ainda estava forte. Escutaram a sirene. As balsas voltaram a funcionar, disse o homem contente. Poderemos ir embora amanhã, sairemos cedo. Se o senhor, homem, acha que pessoas depredarão essa casa, pegarão tudo, eu posso pegar alguma coisa? Eu vim para cá somente com a roupa que eu vestia, que estava molhada. Vesti uma do Zé Di e não posso levá-las. Pegar algumas para mim? Por que você pergunta para mim? Indagou o homem. Eu não sou o dono de nada, mas já que o fez, respondo. Pegue para você tudo o que você quiser. Vocês duas concordam? Sim, responderam juntas as duas. Sendo assim, irei levar, afirmou o moço. Vi no quarto um saco grande, uma mochila. Neles eu colocarei as roupas, sapatos e até o rádio. Obrigado por me darem. Por que nos agradecer? A moça quis saber. Se estamos, respondeu o homem, nós 5 aqui, o que tem na casa não é de ninguém, será de quem pegar. Poderia então ser de nós 5. Vocês me dando, eu sinto que não estou me apropriando de nada de ninguém. Eu me sinto melhor, podendo acreditar que me será de grande valia. Leve tudo o que quiser e fique em paz, disse o homem. Zé Di não irá mais precisar. E você precisa. Compreendo o que está acontecendo aqui nesse momento e concluo que nada é de fato nosso. Tudo de material muda de mãos. Pegue, moço, tudo o que quiser. Eu não quero nada. Nem eu, exclamou Mila. Eu muito menos, afirmou a moça. Então está decidido. Eu vou agora pegar tudo o que eu quero. Obrigada a vocês e ao Zé Di. As mulheres fizeram comida, enquanto o moço pegou para ele tudo o que queria levar. Jantaram e brincaram com a menina, que lembrou. E o jogo? Quem ganhou? Que jogo? Perguntou o moço. Dos nomes, lembrou a filha. Vamos saber quem ganhou, decidiu a moça. Iremos escrever o que achamos num papel. E com os nomes escritos, cada um, ao ler, colocará certo ou errado. Não poderemos falar nada e aquele que tiver mais acerto ganha. Eu vou escrever. O homem chama tal, o moço isso, a mãe aquilo. Não podemos escrever o próprio nome. Mãe e filha não devem, nos escritos delas, pôr os seus nomes, certo? Todos escreveram e passaram os escritos, colocaram certo. A menina ganhou, os outros 3 deram certo para ela, sem que ela acertasse. A criança se alegrou, deu uns pulinhos. Eu ganhei! Sabia que eu ganharia! Sou boa em jogos! O que ganho? Como aqui não tem onde comprar, Mila explicou. Todos me darão dinheiro e eu comprarei algo para você quando chegarmos à cidade. A menina concordou e Mila agradeceu. Irei comprar algo para ela. Obrigada. Minha filha ficou contente. Todos riram. Resolveram dormir cedo para também acordar cedo no outro dia. Acordaram cedo. O dia estava muito bonito. Poucas nuvens no céu e o sol brilhando. Ao abrir a porta da área dos fundos, os 5 suspiraram aliviados. Mila fez o café, o moço colocou milhos e ovos para cozinhar, a menina tomou leite.
Levarei os restos dos alimentos como pó de café, leite em pó, açúcar, arroz e feijão, decidiu o moço. Mila lavou as louças e os 5 se organizaram para partir. Ai, é uma pena me despedir deles, pensou Mila. São pessoas que eu queria como amigos. Irei sentir falta deles, concluiu o homem. Gostaria de saber depois o que aconteceu com eles, ter notícias. Mas é melhor que seja assim. Nem os nomes deles eu sei, mas eu sentirei saudades, deduziu a moça. Gostaria de manter contato com os outros 3, porém eu entendo que é melhor nos separarmos, e será com certeza definitivo. Eu não saberei o que acontecerá com eles, pensou o moço. Eu e a moça, o homem lembrou o que havia planejado. Iremos pelo mesmo caminho, atravessaremos o rio menor e depois cada um irá para o seu lado. Não temos horário, mas vocês, mãe e o moço, têm horários. Deve ir até o ponto, comprar as passagens e ficar atentos às partidas. Pegarão balsas diferentes. Sugiro sairmos os 5 juntos. Fecharemos a casa, a chave deve ficar na porta e apagaremos o fogo do fogão. A moça e eu iremos pela estrada do lado esquerdo da casa. Eu levarei para ela a mala e antes de chegarmos à passarela, darei a mala para ela. Ninguém deve nos ver juntos. Após atravessarmos a passarela, se não tiver ninguém pela estrada, ainda carrego para ela a mala por alguns metros e depois devemos nos distanciar. A mãe, a filha e o moço seguirão para a estrada em sentido contrário ao meu e o da moça. Irão juntos, o moço ajuda com a mala. Porém, perto do ponto ou do porto, separam-se e não se encontrem mais. Sim, separaremos-nos, lamentou o moço. Sinto, eu gosto de vocês. É a vida, expressou o homem. Será de fato uma separação? Com certeza não nos encontraremos mais. A moça falou com tristeza. Eu os levarei na lembrança. Desejo a todos paz e sucesso. Também sinto por essa partida. Vamos em paz, desejou a mãe. Com tudo arrumado, saíram da casa. A menina colocou sua mochila nas costas. Mila pegou a mochila do moço e as 2 sacolas, e dela e do moço, e com alimentos que eram os milhos, ovos cozidos e frutas. A moça levava sua mochila, e o homem a dele e a mala dela. A porta foi fechada, o homem colocou a chave num prego na porta. Simplesmente se olharam, somente a menina disse tchau. O homem e a moça responderam, saíram da área e foram para a estrada. Lá, os 2 foram para um lado e os outros 3 para o outro. O homem e a moça andavam de forma cadenciada. Não havia ninguém pela estrada. Não conversaram. Ao escutar o barulho das águas do rio, o homem deu a mala para ela e fez sinal para a moça ir em frente, que tomasse a dianteira. A moça parou em frente ao rio. Não viu ninguém. A passarela lá estava. E como fora anunciado, a correnteza ainda estava muito forte. O homem aproximou-se dela. Irei na frente, levo a mala para você. Após eu atravessar, você atravessa. Pegou a mala com uma mão e com a outra segurou a corda e atravessou. Vendo-o do outro lado, a moça atravessou. Não vendo ninguém, o homem continuou com a mala da moça por mais alguns minutos. Depois ele decidiu. Aqui você, moça, irá na frente. Tome a sua mala. Siga o seu caminho. Adeus. Adeus e obrigada. A moça pegou a mala e foi andando. Não olhou para trás. Pelo que ouvira do homem, ele com certeza iria seguir por outro caminho. Quando viu a cidade, ela olhou para trás e não viu o homem. Pronto, Isadora. Você agora está sozinha. Sozinha como sempre. Não. Eu estou melhor acompanhada de otimismo e esperança, riu ela. A menina pensou que eu me chamava Renata. Será que eu tenho cara de Renata?
Temos cara ou jeito de um nome? Entrou na cidade, perguntou pelo ponto de ônibus. Indicaram, era um bar. Ela se dirigiu para lá, entrou e indagou. Soube que teria ônibus. O que queria, somente no outro dia, às 8h30. Perguntou por um hotel, indicaram. Foi, alugou um quarto, tomou um banho demorado e depois saiu. Foi almoçar, comprou coisas para ela, 2 pares de brinco, colocou maquiagens, passou batom, 2 blusas bem femininas, esmaltou as unhas num salão de cabeleireiro, acertou as sobrancelhas. Nem quero ver o resultado, com certeza eu fiquei melhor. Após o jantar, deitou-se no leito, esticou-se e dormiu. No outro dia, após o café da manhã, foi para o ponto de ônibus. Esse chegou e ela embarcou. Sigo viagem com atraso de 3 dias. Foi a enchente, enchente que não esquecerei. Foi uma aventura. E uma pergunta sem responder. Quem matou o Zé Di? Penso que pode ser qualquer um de nós 4, mas quem? Penso que o mais provável seja o homem. Ele saiu da sua casa para viajar. Talvez tenha planejado por muito tempo e a chuva forte iria ajudá-lo. Pois, como soubemos, pessoas morreram nas enchentes. Isso despistaria o sumiço do Zé Di. Mas o homem se encontrou com pessoas no caminho. Deve ter matado e tentado ir embora. Como não conseguiu, voltou. Viu pessoas na casa e resolveu ficar e ter quem o ajudasse a esconder o corpo. Zé Di deve ter matado a filha dele. E o homem se vingou. Que história triste. Bem, Isadora desejou para si mesma. Vou me esforçar e fazer o que eu planejei naquela casa, junto com aquelas pessoas, de quem nem sei os nomes, mas que eu gostei. O ônibus ia devagar. Na estrada de terra havia muitos buracos e lama. Depois o ônibus seguiu por uma rodovia asfaltada. Foi um alívio. Houve paradas e chegou ao seu destino à tarde. Foi para um hotel, descansou e no outro dia cedo foi ao endereço onde estava marcado o encontro. Foi bem recebida, conheceu pessoas, já quis começar os treinos no outro dia e conhecer os jovens. Isadora estava entusiasmada. O homem ia pela estrada e olhava de vez em quando a moça à sua frente. Parou e ficou atrás de uma árvore até não vê-la mais. Então caminhou por mais um trecho e pegou outro caminho, outra estrada. Aí andou depressa. Não irei comentar a minha estadia naquela casa. O que ocorreu lá foi algo inacreditável. 5 pessoas na casa e um morto. O dono dela. Tudo leva a crer que ele foi assassinado. O enterramos, eu o ajudei. Despedimos-nos sem saber quem eram os companheiros de hospedagem. Nem os nomes, mas alguém o matou. Gostei de todos eles, mas um deles é o assassino. Eu queria que o moço tivesse razão, que foi alguém diferente, nenhum de nós 5. Porém, eu penso que foi a mãe. Ela escondia algo, e esse algo foi o assassinato. Ninguém pela redondeza sabia quem era de fato Zé Di. Ele chegou, comprou aquelas terras, se instalou. Será que a mãe não o conhecia? Não foi atrás dele? Discutiram e ela o matou. Ou a mãe foi defender a filha. Talvez o Zé Di a quis estuprar. Se foi isso, foi bem feito. Quisera eu ter podido defender a minha filha. O melhor é esquecer o que ocorreu na casinha à beira da estrada. O Zé Di não tinha ninguém e com certeza não fará falta. É triste não fazer falta a ninguém. Chegou ao seu sítio e sentiu seu coração bater rápido. Parecia que fazia muito tempo que se ausentara. Lembrou que, quando saíra para viajar, o fizera se despedindo. Rever tudo o alegrou. 2 netos, ao vê-lo, correram para abraçá-lo. Ele os abraçou com carinho.
gritou a esposa, que veio e, ao vê-lo, se alegrou. Graças a Deus, Tião, você voltou. Eu estive muito preocupada com você fora de casa, com tanta chuva. Você está bem? Eu estou bem. Aqui houve estragos? Pouca coisa, informou a esposa e o abraçou. O filho veio vê-lo e o homem, Sebastião, que todos chamavam de Tião, contou. Fui à cidade, aí a chuva veio forte. No armazém houve estragos e não foi possível nem conversar com eles. Resolvi vender o milho por aqui mesmo. Eu tive de ficar na cidade porque as balsas pararam. Hospedei-me numa pensão. Foi um alívio vir embora. Tudo explicado. Sebastião olhou para todos eles, sentia-se contente por estar de volta, aliviado, e os amava. A esposa, ao servir o almoço, comentou: Tião, hoje é a missa de 7º dia de Leonor, a minha prima. Eu quero ir. Pedi para Nossa Nora me levar à missa, que será às 18 horas, mas a Nossa Nora não pareceu gostar da ideia. Diga a ela que eu levarei você, disse Tião. Você? Ficará na cidade enquanto eu estiver pela cidade? Não, eu irei à missa, afirmou Sebastião. Eu vou voltar a ir à igreja. Eu quero fazer as pazes com a religião e com Deus. Meu velho, que alegria! A esposa de Sebastião se emocionou e encheu os olhos de lágrimas. Sim, eu quero voltar a frequentar a igreja, orar e estar em paz. Podemos ir um pouco antes? Ir às 17 horas? Eu quero antes conversar com Deus, pedir perdão a Ele e voltar a ser religioso. Tião, que alegria! Vamos sim! E lembro, Deus nos perdoa sempre. Mas por que mudou de repente? Eu penso que foi pela enchente. Por eu ter ficado 3 dias longe de todos, eu pensei muito e concluí que algo me foi tirado, mas que eu ainda tenho muitas coisas. Foram à igreja. Como chegaram mais cedo, não havia ninguém. Sebastião se ajoelhou e conversou com Deus. Senhor Deus, Pai de todos nós, perdoa-me. Eu lhe peço perdão pela minha ignorância. Eu revoltei-me com o Senhor e na minha revolta eu o culpei. Deve ter motivos para ter acontecido aquilo com a minha filha. Cuide dela para mim e me perdoe. Sebastião suspirou profundamente. Sentiu uma paz o envolvendo que o tranquilizou. Lágrimas escorreram pelo seu rosto, mas o seu choro foi de amor. Alegrou-se, participou da missa. O moço caminhou ao lado da mãe e da filha. Levava um saco com roupas que pegara do ex-dono da casa e a mala da mãe. Estava esperançoso, queria mesmo ir embora e para não mais voltar por aqueles lados. Porém, sentiu por se separar do grupo. Fazia muito tempo que não convivia com pessoas boas, que não o criticaram e o trataram bem. Se pudesse, eu queria tê-los os 4 como amigos. Espero que todos fiquem bem, nós, os vivos, e o morto, e até o assassino dele. Quem será? Espero sinceramente que seja alguém que desconhecemos, mas se foi um de nós, talvez seja a moça. Ela estava revoltada. O Zedi talvez tenha tentado estuprá-la. Ela reagiu e o matou sem querer. O melhor que eu tenho a fazer é esquecer esse fato. Nunca irei falar dele a ninguém. O que eu farei é lembrar dos conselhos que eu escutei e do meu propósito. Perto do posto, ou ponto das embarcações, o moço deu a mala para a mãe, pegou a sua mochila e sacola e andou na frente. Somente fez um aceno para a menina, que sorriu. Ao chegar, foi direto aonde vendiam as passagens e comprou a sua. Foi informado de que a balsa que ia pegar sairia em 20 minutos. Procurou um canto para ficar e esperou.
Quando a embarcação que deveria pegar chegou, entrou rápido e ocupou um lugar e ficou quieto com os 2 sacos e a mochila ao seu lado. Pronto, Ezequiel, agora vida nova. Após 2 horas, a balsa fez um tempo menor porque ia a favor da correnteza e chegou ao seu destino. Ezequiel desceu, procurou se informar onde poderia se hospedar e foi a uma pensão perto. No quarto, alimentou-se com o que levara, após tomou um banho demorado e foi para o endereço que lhe indicaram para procurar um emprego. Foi orando. Lá conversou com o encarregado da obra e ficou empregado. Começaria no outro dia. Após 3 dias prestando muita atenção no trabalho e o fazendo bem feito, foi de fato contratado e ele pôde ficar no alojamento. Instalou-se, organizou-se e então foi procurar um templo evangélico para frequentar. Foi em 2 e não se adaptou. Um colega indicou um. Ezequiel foi, gostou e passou a frequentá-lo. Estava contente, agradecido e evitava pensar no que ocorrera naquela casinha e na enchente. Mila, Emília e Giovanna, mãe e filha, andavam pela estrada tentando acompanhar o moço. Foram calados. Embora andando perto, Mila estava atenta, pois ele carregava sua mala. Ao avistar o porto das embarcações, sentiu-se aliviada por trocar os pertences. Separaram-se. Ela viu o moço comprar a passagem e ir para um canto. Mila também comprou as passagens e soube que teria que esperar por 40 minutos a sua embarcação, que viajaria no sentido contrário ao da correnteza e estava demorando mais. Foi ao bar, sentou-se com a filha, colocou a mala entre as suas pernas, tomaram refrigerantes e comeram pães. Que gostoso comer pão! Exclamou Giovanna. Emília concordou e, de onde estava, viu o moço entrar na balsa e esta partir. Com certeza, pensou Emília, nunca mais irei vê-los. Que pena! Eu gostei de fato deles, porém um deles é o assassino. Mas quem? Pergunta sem resposta. Estou somente no achismo. Para mim foi um moço. Eu não queria que fosse ele. Pelo que nos contou de sua vida, já sofreu muito. Espero que o moço não faça mais nada de errado e que seja honesto. Mas um crime aconteceu. Pela lei de Deus, esse ato está marcado em quem o fez. Poderia ter sido alguém diferente. Não ter sido nenhum dos 3, nenhum de nós. Esperou por 1 hora. A balsa que viajaria chegou. Ela e a filha se acomodaram. Não havia muitos passageiros, mas mesmo assim, Emília ficou atenta. Colocou a mala, a mochila e a sacola com alimentos numa cadeira ao lado e observou o local. A balsa partiu. Um moço passou vendendo muitas coisas. Emília comprou revistinhas para colorir e um jogo para a filha, que gostou e foi brincar. Assim ela se distrai. A viagem é longa, pensou Emília. Emília também tentou se distrair. Pegou na sua bolsa uma folha de papel e lembrou. Fui a uma palestra no Centro Espírita e gostei muito do que o palestrante falou. Quando terminou, eu o cumprimentei e pedi a folha em que ele anotara os itens que abordaria na palestra. Lembro que o palestrante estranhou e comentou: é somente um lembrete. Escrevi alguns itens que era para ser falados. Se quiser, pode ficar. Peguei e tenho guardado comigo. Emília lia umas frases e recordava. O palestrante começou a palestra com uma pergunta: por que sofremos? As respostas são várias, mas vamos focar nas que escutamos entre os espíritas. A maioria diz ser por reações, erros cometidos em outras vidas e que são os resgates por decisões equivocadas dessa encarnação
que nos podem causar problemas, dificuldades e até sofrimentos. Explico. Sabendo que a pessoa não é boa, que tem vícios, casa-se com ela ou com ele, arrisca-se a ter um casamento desastroso e as consequências desagradáveis acontecem. Embriaga-se e tem câncer no fígado. Quem fuma adoece o pulmão. Quem rouba vai preso e tem uma estadia ruim na prisão, etc. Erros cometidos ficam gravados em nosso espírito, na memória espiritual, e o retorno vem, às vezes de imediato, outras vezes depois de tempos, podendo assim se sofrer por ações erradas do passado, de outras vidas. Ao fazermos algo maldoso, agora o retorno virá nessa mesma encarnação ou nas futuras, mas virá, se não for anulado pelo bem que fazemos ou pelo amor. As plantações é de cada um, e a colheita será do que plantou. E podemos, pela bondade de Deus, pelo livre-arbítrio, ter opção do que plantamos, escolher a boa semente, o bem. Então a colheita será de coisas boas. Sábio é aquele que planta o bem. Mas voltemos à indagação. Por que se sofre? Muitos esquecem que Allan Kardec, no seu estudo sério de pesquisas, classificou o nosso planeta de terra de provas e expiações. Colocou provas na frente. Muitas provas nos causam dificuldades. Explico. Eu quero provar a mim mesmo que eu sou capaz de perdoar. Afirmo na teoria que perdoo sempre, mas o farei na prática? Se desculpo pequenas ofensas, com certeza estarei apto a perdoar a grande. E se eu fiz as provas como um aluno aplicado na sala de aula, a Terra é uma grande escola. Se fui durante o ano letivo ou numa encarnação, desculpando sempre, até o ponto de não me ofender mais com uma maldade, não preciso passar mais por provas. Se a prova é a do perdão, tenho estudado na teoria, quer fazer o teste na prática e poderá sofrer uma maldade maior, algo que lhe causará dores, e se perdoar, passará na prova. E isso deixará em paz e feliz. Se não passar, repetirá de ano e terá que ser provado numa outra encarnação. Assim é contra todos os vícios, como sofrer sem reclamar, ser útil mesmo doente e deficiente, ter oportunidade de errar e continuar sendo honesto, entre outras. Provas maiores nos causam dificuldades, porque aquele que sofre numa prova não aprendeu, quando o amor o quis ensinar. Não devemos nos esquecer que as provas escolhidas podem nos causar sofrimentos. E se sofrermos pelo resgate, aprendermos a lição e compreendermos que estamos quites com nós mesmos, é maravilhoso. Não ter ações negativas é estar em paz e ciente de que devemos progredir e amar cada vez mais. Emília suspirou e continuou a pensar. Eu recentemente fiz uma escolha. Eu ia morar com Serafim sem ter certeza de que daria certo. Não devia ter feito isso. Porém, a estadia naquela casa foi muito proveitosa para mim. Se sofresse, teria sido por uma má escolha. Leu o resumo do palestrante e repetiu algumas frases anotadas, de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, item 9. A expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Capítulo 28. Coletânea de preces espíritas, item 30. Submissão e resignação. Quando sofremos uma aflição, se procurarmos a sua causa, encontraremos sempre a nossa própria imprudência, a nossa imprevidência ou alguma ação anterior. Continuando no capítulo 28, preces pelos doentes e os obsedados.
Item 77. É necessário, pois, que nos resignemos a sofrer as consequências do meio que nos situa a nossa inferioridade, até que nos faça dignos. Emília dobrou novamente o papel, o guardou na bolsa e determinou: irei logo que me for possível ao centro espírita. Irei frequentar e me tornar religiosa. Eu quero pegar emprestado o Evangelho segundo o Espiritismo para ler. E não somente irei lê-lo, mas estudá-lo. E com certeza aprenderei muito. E esse conhecimento será o meu consolo e a seta no meu caminho. A viagem, embora cansativa, transcorreu sem problema. Emília ficou atenta à sua bagagem. Demorou mais do que o previsto por causa da correnteza forte. Elas comeram o que levaram, frutas, ovos e milho cozido. Chegaram à tarde, às 17h25. No porto, pegou um táxi e foi para a rodoviária. Queria saber os horários de ônibus para a cidade que queria. Lá foi informada de que o ônibus sairia às 5h15 no outro dia. Resolveu ficar na rodoviária. Jantou num restaurante perto e, após, voltou, acomodou-se num banco, num local onde tinha mais movimento, e fez a filha deitar e colocar a cabeça no seu colo. Pegou seu cinto, uma ponta amarrou na alça da sua mala e a outra no seu pulso. Se me roubarem a mala, fico realmente sem nada. Aí está o meu recomeço. Estou gastando todo o dinheiro que Serafim me deu e que eu arrecadei com a venda de alguns móveis que vendi. Devo me proteger. Não dormiu, passou somente por cochilos. A filha dormiu. Acordaram antes das 5h, tomaram café no bar da rodoviária e foi um alívio. Acomodaram-se no ônibus, mas teve de deixar as malas no bagageiro. A viagem era longa, mas transcorreu sem problemas. Giovanna era de fato uma criança comportada e tentava compreender e aceitar os incômodos da viagem. Houve paradas, em 2 desceram para ir ao banheiro e em outra para se alimentar. Chegaram às 12h, desceram do ônibus e pegaram um táxi. Emília se sentiu aliviada. Foram para a casa de Ritinha. Ritinha se alegrou, e muito, com a volta das duas. Essas senhoras queria bem. Ritinha tinha 2 filhas que não lhe davam importância. Atenção para ela. A visitava raramente. Emília explicou. A enchente no rio nos impediu de viajar. Fomos até a metade da viagem. Aí eu pensei bem e voltei. A senhora não nos deixa ficar aqui por alguns dias? É claro, senti muita falta de vocês duas e eu estou alegre por terem voltado, expressou Ritinha. Mila colocou a mala no quarto, saiu e comprou o almoço para as 3. Após foi ao correio. Passou um telegrama para Serafim dizendo que não pôde ir e que escreveria explicando. Comprou perto papel e envelope e escreveu para ele comunicando que dias antes da viagem desmaiara. Fora para o hospital e, após exames, constatara estar muito doente e ser grave. Pediu desculpas e afirmou que não poderia ir mais. Selou a carta e a colocou no correio. Voltou para casa após ter feito compras. Na casa, abriu a mala, colocou o que pegara dele, do Zé Di, embaixo do colchão e foi lavar as roupas. Depois conversou com Ritinha. Estávamos indo para encontrar Serafim. A enchente nos impediu, tivemos que ficar abrigada numa casa. Foi muito prazeroso. Foi lá que eu decidi retornar. Giovanna me contou que até brincaram com ela e que ganhou o jogo dos nomes. Ainda bem que vocês ficaram bem com a enchente. Por aqui também choveu muito, mas não houve estragos, contou Ritinha. Aconteceu uma coisa muito boa, Emília mentiu. Comprei um bilhete de loteria e ganhei. Amanhã irei ao banco pegar o prêmio. Irei deixar o dinheiro depositado. Eu penso que dará para eu comprar uma casinha. Vou procurar
e com certeza arrumarei emprego. Eu estou entusiasmada e resolvida a ficar bem. Que bom, Emília, que bom, graças a Deus, explicou Ritinha. Jantaram e foram dormir. Mila acordou de madrugada e, sem fazer barulho, tirou o pacote e os papéis que pegara, contou o dinheiro. Era muito, pelo menos para ela, e viu as ações. Não sei se essas ações valem muito. São de uma empresa conhecida. Guardou-os de novo e no outro dia, no horário em que os bancos abriram, Mila colocou tudo numa mochila. Pediu para a amiga olhar a filha e foi para o banco. Se o gerente quiser saber onde eu peguei isso, irei falar que foi um tio que me deu, ou um pai, que pensava ter morrido e me procurou e me deu. O gerente contou o dinheiro e orientou a vender as ações. O banco faria uma transação para ela, e quando ele falou a quantia que receberia, Emília se esforçou para não demonstrar espanto. Podemos vender as ações porque elas estão ao portador, explicou o gerente. Emília concordou e se sentiu aliviada pelo gerente não ter indagado nada. Decidiu que o dinheiro ficaria depositado. Saiu do banco e foi à imobiliária. Viu as casas pelo bairro que estavam à venda. Foi em duas e optou por uma. Levou à tarde Ritinha e Giovana para ver. Elas gostaram e era perto de onde a amiga morava. A casa tinha 2 quartos, sala, cozinha, um banheiro, um pequeno quintal. À frente era uma grade e tinha uma garagem e um pequeno canteiro. Emília passou a escritura 3 dias depois e, nesses dias em que esperou, comprou móveis, eletrodomésticos, roupas para elas e uma boneca que há tempos a filha queria. Havia, antes de sua viagem, participado de um processo seletivo para trabalhar na cozinha de uma escola perto. Emília foi lá e, de cabeça erguida com entusiasmo, conversou com a diretora, que gostou dela e a empregou. Mila estava feliz e agradecida. Matriculou Giovana nessa escola e a diretora, ao ver a certidão de nascimento das duas, Mila tinha somente esse documento. Se propôs a ajudá-la a tirar os outros, como a carteira de trabalho, porque necessitaria para registrá-la. Mila foi ao centro espírita, assistiu à palestra, recebeu o passe, planejou e se organizou para frequentá-lo. No domingo pela manhã, tinha a evangelização infantil e os pais poderiam ficar estudando em outra sala. Matriculou-se com Giovana. Pegou no Centro Espírita o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec para ler. Mudou-se para sua casa, se instalou. Sobrou dinheiro que deixou aplicado no banco, pensando em não gastá-lo e viver do seu ordenado. O resto do dinheiro seria para uma eventualidade ou necessidade. Acomodada na sua casa nova e gostando do emprego, Mila estava em paz e contente. Aguardem, a história continua.